Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre RNN, que seriam as redes neurais recorrentes. Essa sigla vem do inglês Recurrent Neural Networks. Se essa é a sua primeira aula, aproveite e já se inscreve para receber a notificação das próximas. Se você ainda não viu nada sobre rede neural, eu recomendo você começar de outros vídeos, eu vou deixar o link aqui, você começa do primeiro e vai estar encadeado, então é só ir na sequência. E é isso aí, vamos lá! As redes neurais recorrentes, elas são usadas para dados sequenciais. Pode ser um texto, pode ser uma série temporal. Se você até não sabe o que é uma série temporal, eu vou deixar, tem alguns vídeos aqui meus também falando sobre esses modelos, tá? Ou mesmo um filme. Por quê? Nesses tipos de dados, né, todos esses três tipos, a ordem, né, a sequência importa. Você tem um começo, um meio e fim. E a rede, ela precisa lembrar o que foi dito, né? Ela precisa entender essa sequência, o que a saída atual depende das saídas anteriores, né? Então, o neurônio ele vai receber a x de t, que é a informação atual, e ele também vai receber o estado, o c do neurônio anterior. Por exemplo, se a gente fizer uma frase, a menina é bonita, essa aqui é uma representação de uma rede neural sequencial. Então, ele vai receber o a, que seria o x1, vai ter o peso aqui desse x, vai ter essa célula aqui, a hidden, e vai passar aqui com os pesos, vai sair a primeira saída. Então, a menina. O menina, ele vai ser a entrada da próximo neurônio. Então, ele vai receber a menina e vai receber aqui uma informação, o estado dessa neurônio aqui anterior, para saber, a menina é. E aqui, o E vai entrar aqui, vai receber também o estado do neurônio anterior para estimar a próxima frase. É mais ou menos parecido se você pensar com autocompletador. Ele precisa entender o que foi dito. Se você fizer até um teste no WhatsApp, às vezes você pode abrir uma frase, uma conversa sua, e começa a digitar qualquer coisa, uma letra, e ele vai dar uma opção. Se você ir sempre na mesma opção, sei lá, a opção do meio, ou do lado, direito, esquerdo, ele vai começar a fazer uma frase, só que vai chegar num momento que ele vai entrar num loop e vai ficar rodando automaticamente. E por que ocorre esse loop? Porque ele tem um limite do que ele pode guardar, né? A rede aqui de Elman, que é um exemplo aqui de RNN, essa saída H aqui que ele está dando, ela é o quê? É uma FH de T, é uma função que depende do peso, a saída anterior, né, a camada anterior, e a entrada X, né? Então aqui é o que está vindo da camada anterior, aqui é o que está vindo da feature ali da camada X. E a Y, né, a saída, é uma função do peso e da H. Se a gente substituir esse H aqui, a gente vai entender que a saída Y depende da camada anterior e da X atual. E a gente pode continuar substituindo. Então, o h de t-1 vai ser a mesma coisa da função, sobe do t-2 e do x t-2. Então, vai ser esse peso W0 vezes o ht do x vezes o ht do x menos 1, do t-1, entendeu? Você está multiplicando os pesos. W0 vezes esse WH, se eu substituir de novo, vai ter mais um outro W, mais um outro W, mais um outro W. Então, meio que esse negócio vai ficando elevado à potência quadrado, o cubo e por aí vai, né? Se esse peso W ele é menor que 1, imagina se você pega meio vezes meio, vai dar 0,25. Se você continua multiplicando, ele vai ficando cada vez menor. O que é isso? É o vanishing gradient, é um dos problemas que podem ocorrer. Se o gradiente fica tão pequeno que ele meio que vai se esquecendo, né? vai perdendo, ele chega uma hora é praticamente zero, não está passando informação. E se o peso é maior que 1, imagina, 2 ao quadrado dá 4, aí ao quadrado multiplicado ao quadrado de novo, vai dar 8, e por aí vai chegar uma hora que isso aí está milhões e milhões e um número gigante, ou seja, você já saturou, digamos assim, a informação, né? São dois problemas aqui que eu marquei até como um ou dois que eu vou explicar como resolvê-los, tá? Uma outra representação aqui, um pouquinho mais detalhada desse neurônio aqui, seria dessa rede aqui como um todo, né, dessa camada, seria tipo isso aqui, ele está recebendo uma informação H de t-1 e uma informação X, aí tem essa bolinha aqui, o ponto com a bolinha, isso aqui seria uma soma, né, somei os dois sinais, ele vai ter uma ativação tangente hiperbólica que vai sair tanto a saída H e também aqui a saída Y, tá? E o Y é igual, né, digamos assim, eu estou passando aqui a mesma para os dois aqui, se fosse a saída aqui final, tá? Como que a gente resolve o vanishing e o exploding gradient, tá?
algumas soluções, tá? Vou descer aqui um pouquinho, tá? Uma solução aqui é fazer o backpropagation truncado. O que é isso? Você coloca um limite até quando eu vou passar os dados para frente. Por exemplo, imagina que você vai pegar um livro inteiro. Se você for passar o livro inteiro nessa rede neural, aquela primeira frase, tipo, era uma vez, não é mais tão importante para o contexto da história. Né? Então, em vez de passar 1000 palavras ali, eu vou pegar e ficar multiplicando esse peso W por 1000, não, vou pegar as últimas 4 palavras. Sei lá, o número que você chutou. Por isso mesmo ele é arbitrário. Então, nesse caso aqui, a menina é. Se eu chutar só 2, sei lá, 1, pegar só a última informação, eu vou chegar aqui, menina. Tudo bem, o A não tem importância. O E, chegou no E, é o quê? Eu não sei mais o que se trata. Se eu só estou pegando a última informação, eu esqueci já que é menina, eu sei que é o quê? Já não sei mais, entendeu? Você pode fazer outros exemplos um pouquinho menores, um pouquinho maiores, enfim, né? E como eu falei, é uma solução arbitrária, só que a vantagem disso é que tem menos curso computacional, porque você está limitando bastante ali a evolução. Uma outra solução é você iniciar melhor essa matriz de pesos, que vai resolver o vanishing gradient. Né? Ou, por exemplo, você usar uma função de ativação ReLU, que ela vai ter um máximo entre um 0 e um x ali, né? Você não vai ter números negativos, você vai limitar um pouquinho, também é bom para o vanishing. Ou o clipping. O clipping ele funciona tanto para o vanishing quanto o exploding gradient. O que é isso? Você vai definir limites para o gradiente, um limite inferior e superior. Por exemplo, o gradiente vai variar entre meio e 50. Tá? Ou, assim, a melhor solução é usar uma arquitetura de rede própria para isso. A gente tem, por exemplo, 2 exemplos que funcionam, que é o LSTM, que seria a sigla para Long Short Term Memory, e eu vou explicar mais no detalhe como funciona, ou o GRU, que é o Gate Recurrent Unit. Ele é mais simples que o LSTM, tá? A diferença entre os dois, eu vou explicar que tem os portões ali, os gates, e aí eu explico mais no detalhe, mas na LSTM você vai ter mais parâmetros e com isso vai ser mais difícil de treinar, né? Mas ela tem uma capacidade maior de representação. A GRU ela tem menos parâmetros e por isso é mais fácil de treinar. E o desempenho dela, com relação à LSTM, ele é similar na maior parte dos problemas. Às vezes, se você tiver uma coisa muito mais complexa, talvez só a LSTM vai resolver. Mas às vezes as duas resolvem, você pode fazer teste, tá? Vou entrar um pouquinho mais no detalhe da LSTM. Vou até dar um zoom aqui, que eu fiz esse desenho, deu trabalho, eu não sou caprichoso assim, tá? Então, sintam-se honrados com esse desenho, tá? Você vai ter, aqui no pontilhado seria a célula ali, né, o neurônio. Então, vou começar aqui em vermelhinho. Aqui, esse C é o estado da célula anterior. Você está recebendo C do T-1, e aqui você vai ter essa função aqui do T. Esse X, ele é uma... Deixa eu pegar aqui que eu já esqueci. É uma multiplicação ponto a ponto, então você vai multiplicar cada um dos pontos. E além disso, você vai receber esse I, que é esse I de T, que também é uma informação aqui da célula. E aí com isso, você vai definir, digamos assim, o que vai passar o estado da célula novo, né? Esse ponto é soma, tá? X é multiplicação, ponto é soma, tá? E aí você vai passar o estado da próxima para frente, né? Da próxima célula. Esse seria a parte que funciona no estado da célula. Além disso, a gente vai ter o forget gate. O que é isso? Você vai receber aqui o H da célula anterior e o X. Aqui você vai somar e vai passar uma ativação sigmoide e vai passar para frente esse forget gate para o estado anterior. O forget gate, ele basicamente vai falar o que você deve esquecer do estado anterior. Então você está recebendo uma informação e fala, não, esquece uma parte disso, vamos passar só isso aqui, sabe? Ele vai passar uma informação, não tudo, para não, como eu falei, senão vai ficar multiplicando e vai explodir, ou vai virar zero. Então ele vai falar, não, a menina é bela, não, você não precisa passar tudo, precisa só passar que a menina e, né, passar menos informações ali para frente, tá? E aí por isso que é esse F aqui, F de forget, né, o quanto você vai esquecer. Uma outra também aqui está em verde, que ele vai receber o estado e vai receber o X.
E aí você vai ter uma ativação sigmoide e outra tangente dessa mesma informação, e depois vai multiplicar essas duas informações para sair esse I, que é o do input gate, que aí ele vai usar, ele trabalhou a informação de entrada junto com o que o forget mandou lembrar, digamos assim, o que sobrou do esquecimento, para ativar, digamos assim, o novo estado da célula, tá? E esse é o input gate, que é o que seria o portão que está tratando, digamos assim, das entradas. O forget gate é o que trata o que vai esquecer, o que vai lembrar. O input é o que está tratando as entradas. E além disso, a gente tem o output gate, que é aqui em laranjinha. Então, eu peguei essas informações, o H e o X, somei aqui, vou ter uma ativação sigmoide, e aí eu vou multiplicar com o resultado do estado da célula, depois de passar por uma função tangente, né? Então, faço a multiplicação e aí eu vou ter o estado, o H da célula nova, né? O H da célula nova e o Y ali, né? Lembrando, quando eu faço uma ativação sigmoide, o resultado ele vai variar de 0 a 1. A tangente ela vai de -1 a 1. Então, pensando ali, 0 a 1 seria ligado e desligado. -1 e 1, poderia pensar entre negativo, 0 seria neutro e 1 é positivo, né? Algo desse tipo. Como eu falei, é um pouco complexo, mas basicamente você tem que lembrar que são 3 portões. Tem o portão da entrada, o portão forget, que ele vai fazer ali o que você lembra da anterior ou não, e o portão da saída, que ele vai juntar, digamos, informações e vai passar para frente, tá? Isso é arquitetura LSTM. A GRU, ela é mais simples, como eu comentei. Você vai ter somente a entrada X e o estado H, né, o hidden. Você não vai ter o C da célula ali, o estado C não vai ter. Então é só o hidden e o X. Dentro dessa arquitetura aqui vai ter algo parecido, que ela vai ter 2 gates, digamos assim. O reset gate, que é o que você vai ignorar, então você vai ter, essa informação aqui ignora, vamos embora. E o update é o que você vai manter, digamos assim, e atualizar no seu H novo, tá? Então são só 2 gates e o LSTM são 3 gates, forget, input e output. Tudo bem? E como que a gente faz isso no R, tá? Aqui eu coloquei aqui, deixa eu dar para trás aqui. O modelo, você vai usar a função trainR, que é treinar a rede, aí o Y, e você vai colocar o seu data frame aqui com as variáveis Y, as saídas, o X, o data frame com as variáveis X. Lembrando que você vai ter que ter um formato aqui sequencial para ir os batches, então você pode pegar a sua base, que vai ser, sei lá, uma coluna, só uma linha, e transformar isso em várias colunas, que seria cada coluna é um batch que está passando. O learning rate, hidden DIN, seria quantos neurônios, então aqui no exemplo são 10. Network underline type, e aqui você vai definir. Se for essa rede de Hellman, é RNN. Se quiser uma LSTM, é LSTM, GRU é só GRU, então é simples, né? E não epochs, que seriam quantas épocas você vai treinar ali a sua rede, tá? Para depois você fazer predições, predict R, modelo, vírgula, x-test. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. É isso aí e até a próxima aula. Tchau, tchau.